Cá estamos então de regresso nesta Igreja na Atualidade e Padre Borga, vamos já olhar para o Encontro Europeu de Jovens em TZ e tiveram lá muitos jovens portugueses, não é? 600, segundo consta. Nada mal, não é? 600? Não! É Quem bom. dera. É muito bom, muito bom. E estes encontros são sempre, de facto, muito benéficos para os jovens porque permite-lhes ali momentos de reflexão, diria eu, ao seu jeito. No mundo, dizia o irmão David, que é ali de Porto Alegre e que está lá na comunidade TZ, é um dos irmãos da comunidade TZ. No mundo onde se constroem muros e se fecham portas, o encontro de Madrid quis ensinar uma coisa que se chama hospitalidade. Que basicamente, sem querer, como diziam alguns, isto começou com o pai Abraão, que viu 3 anjos e que, na hospitalidade que lhes deu, recebeu a notícia de que ia ter o seu filho primogénito. A tal promessa que Deus lhe fez de ter uma longa descendência. Isso significa que na hospitalidade, daí vem a palavra hospital, curiosamente, é o cuidar daquele que precisa do meu cuidado para que ele recupere a sua própria dignidade e reveja-se da sua própria dignidade. Ora, eu gosto sempre de pensar que num hospital, e não é por acaso que o Papa dizia da Igreja ser um hospital de campanha, não é? Estamos em plena guerra, então coloquemos para acudir aos feridos e para ensinar o que é o caminho da saúde ou então da cura, como isso é decisivo. Ora, os jovens foram lá para o 41º encontro de jovens, começou com o irmão Roger, de TZ, foram refletir estes dias, que incluiu a passagem de ano, sobre a hospitalidade. Dizia o irmão David que, desde logo, eles são acolhidos, e eles acolhem-se uns aos outros, na diferença de credos, de cultura, porque não são só católicos, Exatamente. são de várias confissões religiosas, e na oração e na palavra que escutaram, está tudo igual, ali não se distingue ninguém. Quer dizer, há lugares onde nós não temos nem hipótese de nos diferenciarmos de ninguém, onde a nossa humanidade nos irmana a todos, de tal modo que a raça, o credo, a religião e tudo mais se tornam apenas epifenómenos. Ora, o que acontece aqui é que ele foi dizendo, diz aqui o irmão Roger, tantas vezes as nossas sociedades ocidentais constroem muros, fecham portas, separam-se uns dos outros, nos protegemos dos outros, temos receio do que é diferente. Aqui temos a experiência de, ao vivermos a hospitalidade, ao acolhermos o outro na sua diferença, não vamos fazer mal à nossa tradição, não vamos perder nada do que é nosso, pelo contrário, vamos enriquecer-nos mutuamente. E que é muito interessante como, sei lá, o abraçar uma pessoa de outra confissão, isso não me diminui, também não me obriga a prescindir do que eu sou, antes ele está-me a abraçar como eu sou. Isso é uma riqueza para todos. Talvez valha a pena nós percebermos que o essencial do Evangelho se chama humanidade. Deus fez-se homem. E quando, antes de ser crucificado, até Pilatos disse, et homo, eis o homem. E o que tem que nos desafiar é a humanidade. A humanidade é, assim, o grande monumento à bondade de Deus. A desumanidade é exatamente o inverso. Se quisermos, o que nos desumaniza é o maligno. Isso é que desfigura o nosso rosto. Aliás, o nosso rosto só quando sorri é que está verdadeiramente igual. Quando começamos a ter medo e tudo se contrai, dizem até que gastamos muito mais músculos, não é? Exatamente. Do que para sorrir, gastamos muito menos músculos, não é? Haja economia de recursos. Então diz aqui, são as famílias que acolhem, são os jovens que vêm para cá, se deixam acolher, e aqueles que vêm de fora, os que trazem aqui para partilhar. Este encontro é muito importante e muito enriquecedor, porque ensina aos jovens, nesta Europa, tantas vezes assim, que é possível uma experiência, pela experiência. Não foi uma conferência que eles foram ouvir, foi uma experiência que eles foram fazer, pela oração, pela escuta, pelo silêncio, pelo canto, pela harmonia, pela repetição das mesmas verdades. Aquilo é um bocado litânico, está sempre da pace dominum, omne gentes, aleluia. Para nós é sempre um desafio, uma grande alegria pôr-nos a caminho, sairmos do conforto das nossas casas para ir ao encontro de uma igreja local, diz aqui o irmão David. Proporcionar um tempo de oração, de encontro, que ajude cada um a ir às fontes, a ir às raízes da sua fé cristã. Ora, o cristianismo é para isto. É este o milagre que a gente tem que pedir que este novo ano nos traga. Eles começam o ano assim, não podia ser melhor começo. Em vez de estarem a ver o fogo de artifício, vem o fogo sem artifício,
que há dentro de nós. Reparem como eu agora fiz uma chalaça bonita. Sim, sim. Em vez de olhar homens de bela Portugal, analogia. é verdade. Ver que fogo sem artifício existe dentro de nós, que enche de luz as nossas noites e há de tornar-nos tão irmãos uns dos outros. Eu acho sempre muito interessante estas experiências e queira Deus que os tais 600 portugueses que foram tenham voltado a contaminar cada um 600. Muito bem, É assim que o as que seria coisas... fantástico. Seria. Olhando ainda aos jovens e aos portugueses, temos um grupo de voluntários a caminho do Panamá. Cá está a fotografia. Nós temos aqui, junto às portas de embarque no nosso aeroporto, cá vai esta primeira equipa que vão como voluntários para o encontro no final deste mês, de 22 a 27. A 27? Não, de 22 a 27, exatamente, 22, janeiro, 27. no Panamá. E cá foram eles ajudar. Eu acho que também é uma forma muito interessante de, num encontro que vai ser de milhares, conta-se com muitos milhares de jovens, haver também estes voluntários. É preciso sempre alguém que sirva, porque se não houver um mínimo de organização, se não houver um mínimo de cuidado, aquilo vira uma bagunça muito grande. E, portanto, é interessante como estes jovens também se sentem não só impelidos a participar, como a servir. Isto é muito interessante, porque também isto é que é pastoral juvenil. Em vez de estarem lá outros adultos e profissionais, foi uma coisa que se viu, por exemplo, como foi o último no Brasil. O último foi no Brasil, foi o Papa João. Acho que sim. Foi logo no primeiro ano do Papa Francisco. Houve lá os Jogos Olímpicos depois. Estão-me aqui a dizer que o último encontro foi na Polónia. Na Polónia, precisamente. Eu estava agora a comparar com os Jogos Olímpicos, porque sei que estava no lado do Brasil. Corretamente, Polónia foi o último. Mas quando foi no Brasil, eles compararam o que foi a organização do Rio de Janeiro, quando teve os milhões de jovens que ali tiveram, tudo organizado, não houve bagunça, não houve violência, não houve nada. E depois o que foram os Jogos Olímpicos. No mesmo ano, no mesmo sítio, o que aquilo exigiu de segurança e o que foi para lá de violência e de sujidade. Portanto, é engraçado que eles nem a praia deixaram suja. Portanto, estes jovens mostram que o Evangelho não é apenas uma coisa idílica, mas quando se traduz em vivências, torna-se bastante distinto a maneira como o ambiente que se cria e o resultado que se cria. Portanto, que estes jovens sejam capazes deste serviço e que, olha, que o Encontro Mundial dos Jovens com o Papa seja aquilo que todos esperamos. Se na América Latina também já é muito interessante. Exatamente. Olhamos agora para a audiência geral de quarta-feira. O Papa começou logo bem o ano. Nesta audiência geral, ele deixa, no fundo, assim, uma série de recados, mas há um que deu logo assim muita celeuma na comunicação social, porque depois traduzem tudo, menos um pouco aquilo que ele disse, no meu entender. Porque o que eu entendi do Papa foi, se não ages conforme aquilo que é o Evangelho e conforme deve ser um cristão, vais fazer o que é a Igreja. E tornas-te um ateu. Exato. Não, eu não entendi assim. Mas por isso é que eu quero que explique, porque eu entendi desta forma. Se eu vou à igreja lá sempre e ando a dizer mal do outro, vou lá fazer o quê? O que eu quero pegar não é o que ele disse ou o que ele não disse, é o que a gente escuta. O que é que ficou nas pessoas, não é? Exatamente. Os nossos meios de comunicação, e eu vi logo isto, caiu-me logo no Facebook, naquelas coisas todas, dos vários jornais, todos eles, Correio da Manhã, todos eles foram agarraram aqui. Por ser ateu. Porquê? Porque pegaram numa coisa, eles têm uma coisa que se chama serviço, ou a Lusa, porventura, e a Lusa tem lá um indivíduo que pega nas coisas que chegam e não percebe nada do assunto e assim como lê, põe. E então a frase diz eles que o Papa disse, não é? Que é melhor viver como ateu do que ir à igreja e odiar os outros. Ora bem, eu podia trocar isto ao contrário, não é? Dizer que um ateu odeia os outros. Se ele dissesse assim, os ateus odeiam os outros, ficava tudo ofendido. Que o Papa estava... Mas, felizmente, ele nem falou do assunto. Exato. Ele não estava a falar dos ateus. Ele estava a dizer que ir à igreja e não viver como crente é a mesma coisa que não estar a acolher. A igreja não é só para sobrar, é para nos fazer viver, para a gente aprender a viver como crentes, como filhos de Deus. Eu já lá vou à frase. Agora, o jeito é que é aquela frase que eu ouço tantas vezes, aquelas pessoas que lá vão são piores do que aquelas que não vão lá. As pessoas gostam de dizer isto, sobretudo quando não vão lá, porque não se sentem incomodar. Eu ouço sempre isso de gente, não põe lá os pés. Eu não vou lá, mas aquela gente é pior. E não é que ele diga mentira. Eu disse, quem dera que os piores de pior fossem lá todos, não é? Agora, às vezes digo assim, você havia de ir que é para dar o exemplo, você é tão melhor,
Está a precisar de si, para dar o exemplo, como é que estamos a precisar. Não pode ser tudo mau lá, não é? Se você já viu que lá são piores, se você lá for, eles aprendem consigo a ser melhores, não é? Isto é a batutice daquela célebre que eu aprendi na escola primária, que era a história da raposa e das uvas. A raposa e das uvas. Não sabe a raposa das uvas? Era uma raposa que estava deliciada com um cacho de uvas, tentou apanhá-las e saltou, mas aquilo estava muito alto. E como estava muito alto, ela disse, estão verdes. E foi-se embora. Não conhecias esta fábula? Não. Amas são verdes. Foi, exatamente. Daí veio a frase do amas são verdes. Era uma raposa que queria apanhar, mas como não conseguia apanhar, arranjou uma desculpa. Exatamente. Ora, a melhor desculpa que a gente tem para dizer que não se mete em certas coisas é que as pessoas que lá estão não prestam. Assim, até para mim me convenço, não é? Que faço bem não ir lá. Não vão as pessoas contaminar-me, não é? Ora, a forma como se recebeu isto e se pôs o título, diz assim exatamente, vou buscar, fui ao Observador, e este título, como foi repetido, vê-se se encontra, diz, o Papa diz, e agora diz, que é melhor viver como ateu do que ir à igreja e odiar os outros. O que é que aconteceu? Eles nem ouviram o Papa. Leram foi o fax da Lusa. O fax que veio, a notícia da Lusa. Isto acontece muito com o nosso povo. Em vez de ir ouvir, diz que ouviu dizer que. Sabes que eu ouvi. Então eu vou usar aqui uma coisa pedagógica, que foi o padre Rosário Fernandes. Vamos aqui ao Google dele, ao Facebook dele, que diz, este é o texto, questo é um escândalo, isto é um escândalo, melhor não ir à igreja, vives assim como se fosses ateu. Quando diz melhor não ir à igreja, é como se fosse ateu. Não é? E vamos mais, ele explica, e agora, aqui há uma grande diferença. Vamos continuar. Quantas vezes nós vivemos o escândalo daquelas pessoas que vão à igreja e estão ali todo o dia e vão todos os dias e depois vivem odiando os outros. Isto tudo a propósito do perdoai-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vivem odiando os outros, falando mal dos outros. Isto é um escândalo. Portanto, o Papa diz assim, isto escandaliza as pessoas que não vão lá, tem que escandalizar as pessoas que lá vão. Portanto, é escandaloso a gente andar a dizer... ir à igreja e odiar os outros. Dizer, olha, aquelas pessoas não me prestam, aqueles não valem nada. Odiar isto mesmo, é não ter nenhum apreço pela outra pessoa. Não é? Isto é um escândalo. É melhor não ir à igreja. Vives assim como se fosse um ateu. Exatamente. Porque, claro, assim assumes-te como sendo um ateu. Porque, afinal, o ir à igreja não te está a viver a igreja. Estás a assumir-te como fora dela. Uma pessoa que vai... É que tal história... E se as pessoas veem, eu só queria dizer esta coisa porque é importante, toda a gente vê que as pessoas ao sair da igreja se continuam a dizer mal de tudo e de todos, a começar dos políticos, eu chamava a atenção a isso, por causa da mensagem do Papa no dia, é muito fácil falar deles. E depois dizia assim, então agora, quando vier as eleições, quem está aqui e diz mal deles, está em condições de se candidatar. É o candidatas-te. Porque eles sabem que se forem para lá, correm o risco de nem fazerem tão mal. Nem tão bem. Ou não fazerem sequer aquilo que achavam que diziam que eram capazes. Mas isso é próprio de quem tenta. Nós temos que ter, por isso é que a paciência é importante para estas coisas todas. E a compreensão, e o discernimento, e o cuidado. Cuidado com a língua. Deve ter cuidado, não é? O Papa não diz viva como ateu. Diz, se vives assim, estás a ver como ateu. Não o convida a ver como ateu. Está a convidá-lo a viver como cristão. Portanto, ele está a usar um ponto de comparação não para dizer que as pessoas era melhor viverem como ateus do que irem à missa. Não está a dizer isso. Está a dizer é que, comparando, tu não saíste da fase do ateísmo, que é daqueles... O que faz a religião. Pergunta-te, o que fizeste com o teu irmão? Onde está o teu irmão? Não é? E se o teu irmão está no erro e não o corrige, é responsável por ele. A ideia não é dizer que ele está mal, é ajudá-lo a que ele fique melhor. Não é? Portanto, às vezes digo, padre, aquela pessoa é assim, já falou com ela. Então é com ela que tenho que falar, não é comigo. Está-me a falar comigo. Quer que eu lá vá dizer que você me disse? Não, é segredo. Então, vá lá falar com ela. Com o cuidado que isso é preciso. Ora, é só para explicar que às vezes o título diz muito mais aquela forma superficial com que a gente gosta de ver as coisas do que ver a verdade, do que exatamente o que o Papa disse. Eu queixo-me disto também com as minhas homilias. Vem cá para fora dizer que eu disse coisas na homilia que nem passou pela cabeça. Mas foi a maneira como as pessoas ouviram. Ouviram. Portanto, às vezes é importante a gente ir... Hoje temos essa hipótese.
estes nossos jornalistas deviam ter, pelo menos, ir Basta ir ao site do Vaticano, está E lá veio- tudo disponível. Está lá, está E gravado. depois é traduzir, bem traduzido. Ora, não é? aqui está. Portanto, vamos a dizer a ter cuidado com a língua e a ter cuidado com as notícias também. E, no fundo, tudo isto para dizer que se queremos ter uma vivência fidedigna de igreja, temos que testemunhá-la como tal. Não, e sobretudo dizer que o caminho é a nossa conversão. Não há caminho de igreja. Os convencidos que já estão perfeitos não estão lá a fazer nada. Não chega lá. Não estão lá a fazer nada. Não. É como aquelas pessoas que dizem que estão, mesmo que estão com muita condição física e que vão ao ginásio, eles não vão para lá brincar. Vão para lá ou para melhorar ou para não a perder. Mas eles sabem que aquele exercício é exigente e é cansativo. E não pode ir para lá só... Olha, imagina eu ir para o ginásio, nem me vou equipar para dizer assim, olha que pena. E você ainda estou nesse estado. Eu já não preciso disso. Olha, já não preciso disso. Pô, saia daqui da frente. Você não está aqui não é? Ou bem que vês para aqui, está a malhar aqui connosco, mas a malhar para que a condição humana fique melhorada. Nós não estamos na igreja para auto-elogiarmos, para dizer, oh Deus, dou-te graças que não sou como os outros. Aliás, quem vai para lá pensar isto está a ser tão fariseu como... Isso o Papa... Não é preciso que eu diga. Leiam o que o Papa escreve. Ele diz tudo. Ele encarrega-se. Não é? Não é? Muito bem. A Missão País. Estamos quase a terminar, não estamos? Estamos. Quanto tempo é que falta? É mesmo agora com a Missão Então pronto, País. a Missão País. Primeira coisa, falámos dos jovens, começámos por falar disso tudo e da nossa conversão, e aqui está, como os jovens da universidade, estamos sempre a dizer que a juventude está perdida. 3.000 e tantas candidaturas, 3.200 vagas foram preenchidas e temos muitas pessoas em lista de espera. Repare-se bem. Para quê? Para viverem uma semana de missão. Para Eu ajudar os sou outros. testemunha porque tiveram 3 anos lá na minha paróquia. Alguns nem são batizados. Outros nem sequer vão à missa habitualmente e tal. Mas é claro que alguns, não é a maioria, como é evidente. Mas isto começou com um grupinho tão pequenino e veja-se como é que em 5 minutos, diz aqui, eles preencheram estas vagas todas de universitários. Está tudo perdido, o mundo está Ainda por perdido. cima é numa altura em que eles todos têm muitos Exames. exames para fazer. Agora vai ser em fevereiro. Exatamente. Até para o mês que vem, a ver se a gente tem também alguma coisa. Portanto, eles acabam por criar vínculos entre si, a tal história da hospitalidade, do irem e serem acolhidos, de fazer uma experiência de grupo. É tudo fantástico. Hoje temos, para acabar isto em beleza, eu já não vou aqui falar mais nisto, qualquer dia a gente falará. Tenho aqui para vos apresentar, e eu fiquei tão feliz, que vos trago o hino da Missão País para este ano. Se conhecesses o dom de Deus. É uma conversa que ele tem com a samaritana, que aliás, aqui assim, eles têm sempre uma frase bíblica, estes estão muito ligados, esta iniciativa está muito ligada ao momento de Schoenstatt, portanto, muito ligado à Nossa Senhora e à sua experiência de caminhada na fé. E, portanto, eu trago-vos aqui o hino deste ano, que é exatamente glosando esta... Não é gozando, é glosando, fazendo uma glosa, até às missões deste ano. Muito bem. Vai ser para o mês que vem. E A gente já assim- tem aqui, já pode mostrar como é que é o hino que E eles essa vão é a cantar. forma como vamos terminar, não é? Não é? É boa. É. Estou desperto. Vamos despedir para Dizemos já depois adeus. ficar com a música. Até a próxima semana. Ponto de encontro na próxima sexta-feira. Já sabe. Até lá. Porte-se muito bem e fico muito feliz, que é isso que importa. E agora, vamos Música. então ao hino. Foram meses, foram dias à espera de um lugar. Era aqui que tu me querias, só tenho de arriscar. Se até tu estavas cansado, paraste para esperar. Esse alguém que do teu lado se viria a transformar. Chorei esse poço fundo. Ela sem sequer notar.
Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.